Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Tudo bem com vocês? Olha, o ano de 2026 já começou e o cenário de concursos está bem movimentado. Vários editais já foram publicados, outros estão aí para serem divulgados com muitas vagas de diversas áreas diferentes. Eu quero fazer uma pergunta. Você já está estudando para os concursos públicos? Os nossos primeiros programas foram focados nos primeiros passos nos estudos para concursos públicos. Você acompanhou a nossa programação? Nós falamos sobre como definir uma área de estudos para concursos públicos. Nós trouxemos dicas para você começar um planejamento, um plano de estudos. E eu tenho certeza, se você já colocar em prática tudo que a gente apresentou nos nossos primeiros programas, o ano de 2026 vai ser um ano excelente para você em termos de estudos para concursos e principalmente para que você consiga a sua aprovação. Tudo bem? E eu quero fazer um convite para você, né? Quero que você participe conosco do programa Foco nos Concursos. Nós vamos deixar aqui formas que você possa fazer contato conosco. Tem o e-mail do programa. Para aqueles que nos assistem no YouTube, você pode deixar um comentário, você pode deixar a sua curtida e mandar sugestões de temas que devem ser abordados aqui no nosso programa. Compartilhar experiências que você teve com o programa Foco nos Concursos. Isso com certeza nos alegra muito e vai nos ajudar a cada dia a fazer um programa melhor para você. Tudo bem? E o programa de hoje é um programa muito especial, que nós vamos falar um pouquinho de uma das disciplinas que é a mais importante de concursos públicos. Independente da matéria que você vai fazer, da área que você vai estudar no concurso público, existe uma disciplina que provavelmente vai ser cobrada. E sabe qual é? É a língua portuguesa. E no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas da nossa língua materna, do português, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa disciplina para concursos e apresentar aqui algumas dicas práticas para que você possa inserir já no seu vocabulário, na sua rotina de estudos, porque realmente a língua portuguesa é fundamental para que você tenha um bom desempenho nos concursos públicos. Tudo bem? Então, primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a importância da língua portuguesa quando a gente fala de exames, de provas e concursos públicos. E eu quero destacar, você pode fazer concurso da área policial, militar, tribunais, concursos de auditor fiscal. É muito provável que você vai ter que fazer uma prova de língua portuguesa. E em muitos casos, não apenas uma prova objetiva, tendo até que fazer eventualmente provas discursivas. Então, é nossa intenção aqui no programa Foco nos Concursos, em alguns momentos, trazer dicas específicas da nossa língua para que você possa melhorar o seu vocabulário, a sua escrita e também dicas de estudo da nossa língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá. A importância da língua portuguesa para concursos. Primeiro, eu destaco, é a matéria mais importante dos concursos, porque não existe concurso público sem uma prova de português. Então, você vai ter que estudar, dominar a nossa língua materna para que você tenha um bom desempenho nos estudos. Então, é fundamental que desde o primeiro dia de estudos para concurso público, que você destine o tempo para se preparar e melhorar o conhecimento da nossa língua, ok? Eu quero destacar também que a língua portuguesa serve de base para todas as outras disciplinas. Você não vai dominar uma matéria de direito se você não conseguir compreender bem o que você está lendo. E isso passa pelo estudo da língua portuguesa. Você não vai dominar, por exemplo, até questões de áreas exatas se você não tiver uma boa capacidade de leitura e compreensão. Se você não ter ali conhecimentos bons da ortografia, de escrever corretamente. Você não vai ter um bom desempenho numa prova discursiva se você não tiver um bom domínio da gramática, da coesão textual, se você não tiver um domínio da nossa linguagem. Então, percebam que essa língua
portuguesa, que essa disciplina é fundamental para que você possa ter um bom desempenho nos concursos públicos, ok? Ela é a base para todas as outras. E eu quero destacar aqui que leitura e escrita são fundamentais. Hoje em dia, as pessoas, de maneira geral, estão perdendo a capacidade de leitura, de concentrar-se em um texto e passar ali alguns minutos fazendo a leitura. Isso é um fato. As pessoas estão muito acostumadas em ficar assistindo vídeos, né, por longos períodos de tempo e estão perdendo a capacidade de interpretação de texto. Isso é muito triste e é muito sério. Então você precisa, né, especialmente você que quer passar num concurso público, a leitura é fundamental na sua rotina de estudos, tá? Então você precisa treinar a leitura, precisa treinar, passar mais períodos concentrado na leitura. E você sabe que quando a gente estuda para concursos públicos, algumas matérias são muito densas, muito complexas, vão necessitar uma leitura atenta, uma leitura bem pausada para que você possa interpretar bem o seu texto. Então, a leitura é fundamental nos seus estudos e vai te ajudar com todas as outras disciplinas. Vai te ajudar a se tornar também um concurseiro bem preparado. E outra coisa importante é a própria escrita. As pessoas também estão perdendo esse hábito de escreverem mesmo à mão. Todo mundo utiliza computador, celular e acaba mandando mensagens de forma eletrônica, mas se você deseja ser aprovado num concurso público, você também precisa ter essa rotina de escrita, vou até ser redundante, manual mesmo. Pegar ali os seus exercícios e escrever manualmente, vou até redundante mesmo, né? Para a resolução dos exercícios, eventualmente fazer alguns resumos à mão do material que você está estudando. Obviamente, fazer também textos discursivos, especialmente para você que está se preparando para provas que exigem esse tipo de questão, as questões discursivas. Então, o que eu quero dizer? Que a leitura e a escrita são dois pilares da preparação para concursos públicos. E isso também está intimamente ligado com a importância da nossa língua, da língua portuguesa. Tudo bem? Então, deve estar na sua rotina de estudos esses dois pilares, ok? E eu quero saber de você, como é que está hoje a sua rotina de estudos? Você consegue aí passar um período maior focado na leitura de um material? Você também tem separado um tempo para escrever, para fazer redações, questões discursivas, para fazer a resolução de exercícios manualmente? Como é que isso aqui está inserido na sua rotina? Manda uma mensagem para a gente, nós queremos conhecer também a sua rotina de estudos, ok? E baseado nisso, nós vamos entrar aqui em algumas dicas específicas. Eu separei algumas expressões, algumas palavras da nossa língua que geralmente trazem dúvidas na hora de escrever. E, muito importante, muitas questões de concursos públicos exigem esse conhecimento. Então, eu separei alguns casos que geralmente trazem dúvidas para que a gente possa reforçar esse entendimento e aplicar imediatamente no nosso dia a dia. Só reforço, eu não sou professor de português, então eu vou passar aqui uma dica bem direta para vocês e de uma maneira bem simplificada, mas eu quero que você acompanhe comigo como se você estivesse resolvendo umas questões, tá bom? Então, olha só, o uso do mas e o mais, né? Isso aqui traz dúvida, não é verdade? Na hora de escrever, mais com i, mais sem i, quando que eu uso cada um dos casos a seguir? Então, olha só, quando a gente utiliza o mas sem o i, nós estamos ali com uma conjunção adversativa. Ela liga ideias opostas, funciona como o porém. Então, essa é a ideia do mas sem i, essa oposição, tudo bem? Então, cuidado na hora de você escrever dessa forma, tá? E o mais com o i? Quando a gente coloca o mais com o i, é um advérbio de intensidade. Traz a ideia de quantidade, aumento ou a soma, tudo bem?
Então, ó, o uso do mas, conjunção adversativa, ideia de oposição, é o porém. E o mais com i, o advérbio de intensidade. Quantidade indica a questão de soma. Vamos ver um exemplo? Vou pedir até para a nossa edição colocar aqui agora a tela cheia, para que a gente possa fazer um teste. Você vai fazer juntamente comigo aqui esse teste. Então, olha só. Teste 1. Eu queria estudar, mas tive imprevistos. Olha como é que aqui essa frase está construída, né? O mais aqui, ele traz a ideia de oposição. Então, eu queria estudar, mas, porém, eu tive imprevistos. Então, aqui nós vamos utilizar o quê? O mas sem o i. Tudo bem? Acertou essa primeira questão? Tá? Então, vamos lá. O nosso segundo teste, ó. Eu preciso de mais 30 minutos hoje. Esse mais aqui traz a ideia de oposição, de porém. Preciso de porém 30 minutos hoje? Não, aqui está falando de quantidade, né? Para a gente reforçar aqui o conceito. Então, eu preciso de mais com i 30 minutos hoje. Tudo bem? O que você achou desse formato? Tá? Conseguiu participar? Entendeu bem a diferença entre as duas palavras? E eu quero que você já comece a utilizar de maneira correta aí no seu dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá. Para a próxima situação que nós preparamos aqui, ó. É o aonde e onde, né? A língua portuguesa ela é cheia de desafios. Às vezes uma pessoa estrangeira lendo isso aqui acha tão parecido e sonora, né? Ouvir sonoramente são palavras parecidas, então não é fácil mesmo a gente fazer essa distinção. Mas vamos entender quando que eu utilizo aonde e quando que eu utilizo onde. Então vem comigo, ó. Onde indica um lugar fixo. Não está ocorrendo ali um deslocamento. Essa é a ideia que a palavra ali onde traz, tá ok? E o aonde? O aonde, ele indica para nós o quê? Um movimento, tá? Algo mais dinâmico. Então, por exemplo, movimento e aparece com verbos que pedem ideia de direção. Exemplo, o verbo ir, chegar, voltar, levar. Então, o onde, a ideia mais fixa. O aonde, essa ideia de movimento. Vamos ver um exemplo? Que por meio do exemplo a gente vai compreender melhor. Eu quero que você faça o teste aí. Não tenha medo de errar, que a gente vai aprender juntos. Então, vamos, ó. Exemplo. Teste 1. Onde ou aonde você mora? Aqui nós temos uma ideia de movimento ou traz mais uma ideia de um lugar fixo? Geralmente a nossa residência é um lugar fixo, né? Então, o certo aqui seria o quê, ó? Onde você mora? Onde é a sua casa? Onde fica o lugar onde você trabalha? Tudo bem? Então, ó, primeiro teste aqui, utilização do onde, ok? Agora, veja a outra frase, tá bom? Pedir a nossa projeção colocar aqui a tela cheia. Ó, teste 2. Onde ou aonde você vai depois do trabalho? Olha, você vai depois do trabalho. Então, olha a ideia de movimento. Então, a ideia de deslocamento. Então, aqui nós vamos utilizar o quê? Aonde você vai depois do trabalho. Então, ó, perceba bem a diferença entre as duas frases. Nós trouxemos exemplos bem simples para que a gente possa entender bem a diferença entre a utilização de cada um deles. Então, ó, onde você mora, lugar fixo. Aonde você vai depois do trabalho, movimento. Tudo bem? Então, mais uma dica aí para que você possa aplicar também aí nos seus estudos e não errar se aparecer alguma questão de prova. Tudo bem? Agora fala comigo. Vocês estão gostando desses exemplos? Lembravam dessa diferença? Já errou a utilização de algum desses, né? A nossa língua é cheia de detalhes. Não é fácil mesmo dominar todos esses conceitos, mas, obviamente, quem está estudando está resolvendo questões, está treinando, está praticando e cada vez mais a gente vai dominando esses conceitos aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma situação aqui para a gente entender. Ó,
A com H, né, e ali o acento, vezes a expressão a. Quando que eu utilizo um e quando que eu utilizo o outro? Isso aqui também traz muitas dúvidas, mas de uma maneira simples aqui a gente vai entender a diferença entre cada um deles. Então, olha, o a com H, né, ele está relacionado a um verbo haver, tá certo? E ele indica um tempo passado, tá? Algo que ocorreu no passado. Então, essa utilização aqui deve ser feita dessa forma. E pode ser trocado por faz. Então, por exemplo, né, referências ao passado, tá? Há quanto tempo você estuda para concursos públicos? Então, faz uma menção a um tempo passado. Não há o que se falar aqui em deixar de utilizar o a, tá ok? Outro ponto importante agora. Já o a indica a questão de um tempo futuro ou uma distância, tá? Então, a gente vai trazer para vocês aqui exemplos para que a gente possa utilizar cada uma dessas expressões. Então, a com H e o a sem H, ok? Tempo futuro. Vamos ver se você consegue aqui, ó. Vamos colocar aqui o teste para você resolver, ó. Teste 1. Estou estudando há 2 anos. Você concorda comigo que é uma ação que começou no tempo passado e está se estendendo? Então, aqui nós vamos utilizar qual opção? Nós vamos utilizar com H, ok? Nós estamos fazendo uma referência no tempo passado, tá? Outro ponto importante, o teste 2 aqui, ó. A prova será daqui a 2 semanas. Perceba que o som é absolutamente o mesmo, mas na hora de escrever nós vemos a diferença. Então, ó, a prova será daqui a 2 semanas. Aqui nós não podemos utilizar o verbo haver, né, com o H. Por quê? Nós estamos falando de algo que vai ocorrer no futuro, tá certo? Então, nós vamos utilizar aqui o a. Se a frase fizer menção a uma distância, também nós vamos utilizar o a sem o H. Esta cidade está a 100 quilômetros de distância. Então, a também não há que se falar com o verbo haver, tudo bem? Então, vamos utilizar aqui o a. Tá ok? Olha aí, ó, mais uma dica importante para a gente. E olha aqui, ó, mal com U e o mal com L. Isso aqui também, né? Eu tenho certeza que as pessoas devem, às vezes, ficar até um pouco angustiadas, né? Porque já erraram ou porque não lembram mais quando que a gente utiliza cada um deles. E é importante destacar uma coisa. Tudo que a gente está trazendo aqui são exemplos que são cobrados em provas de concursos públicos, concursos de diversas áreas. E se você, por exemplo, fizer uma prova discursiva e trocar essas palavras, você provavelmente vai ser o quê? Penalizado por isso. Então é importante que você saiba a diferença entre cada um deles, tá bom? Então vamos lá, ó. Mal com U é um adjetivo e caracteriza uma pessoa, caracteriza um substantivo. Ele é o oposto de bom, tá? Então, ó, para caracterizar alguém, uma qualificação para alguém, o oposto de bom, tá? Mal com L agora, olha a diferença. Mal com L é um advérbio e caracteriza um verbo ou ação. Ele é o oposto de bem, tá? Então, o mal com U é o oposto de bom, de maneira simplificada, e o mal com L é o oposto de bem. Eu só quero destacar que eu não vou entrar em detalhes muito específicos. Se você não lembra, assim, o que é um substantivo, o que é o advérbio, você vai estudar isso nas aulas de português para o seu concurso. Nosso objetivo aqui é trazer algo mais direto, mais simplificado, tudo bem? Mas vamos ver um exemplo, que o exemplo vai nos ajudar a entender de maneira melhor. Então, olha só. Teste 1. Ele é um mau aluno. Esse mal aqui, ele está, vamos pensar assim, é o contrário de bom ou o contrário de bem? Ele é um bom aluno ou ele é um bem aluno? É um bom aluno, tá certo? Então, o oposto de bom. Então, aqui nós vamos usar o mal com U, tudo certo? E olha só, o teste 2. Hoje eu dormi mal, tá?
hoje eu dormi mal. A caracterização do seu sono ali foi, ele diz assim, eu dormi mal essa noite. Você poderia dizer assim, hoje eu dormi bom? Não, né? Não dormi bom, eu dormi bem. Então, por ser o contrário de bem, então nós vamos utilizar o mal com L, tá certo? Contrário de mal com L, tá ok? Então, olha só, esses primeiros exemplos que nós trouxemos aqui do nosso programa, não é o objetivo de ser uma aula completa de gramática, de português, até porque eu não sou um professor de português, mas o objetivo é trazer para vocês dicas simples para que vocês possam aplicar no seu dia a dia e reforçar que a língua portuguesa é muito importante para os estudos para concurso público. Tudo bem? No programa de hoje, nós falamos sobre a importância da língua portuguesa. Nós falamos que é uma disciplina que é exigida praticamente em todos os concursos públicos, das mais diversas áreas. Ressaltamos a importância de ler e escrever com regularidade para que você se desenvolva nessas áreas e possa ter um bom desempenho nessas disciplinas. Nós também trouxemos exemplos práticos de palavras ou expressões que trazem dúvidas no nosso dia a dia, para que você possa corrigi-las e que possa melhorar cada dia a sua ortografia, a sua coesão textual, para que você tenha um bom desempenho nas provas de concursos, ok? Você gostou desse formato de programa que nós trouxemos? Gostaria de ver mais dicas da língua portuguesa aqui no Foco nos Concursos? Existem aí outras palavras que trazem dúvidas no dia a dia e a gente poderia trazer para vocês em outros programas. Então deixa o seu comentário, escreva para nós, deixa a sua curtida, o seu comentário. Traga aí, de repente, palavras que trazem dúvidas para você no dia a dia e a gente pode compartilhar com vocês dicas aqui no nosso programa. Tudo bem? Então, esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje. Desejamos aí sucesso na sua rotina de estudos e até o próximo programa. A paz do Senhor.